Bom dia, doutora Anis. Bom dia, Val. Bom dia aí a todos os leitores e ouvintes aí do Popular. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Legal. O pessoal que está acompanhando a gente, que vai acompanhar a gente, vai acompanhar esse bate-papo aqui que a gente está fazendo virtualmente. Doutora Anis está em São Paulo, né, doutor? Isso, estou aqui em São Paulo. A sede da Santa Casa de Chavantes fica aqui no Morumbi, um bairro aqui de São Paulo, onde a gente faz a gestão e monitoramento de todas as unidades que gerenciamos aí no Brasil. Legal. Doutora Anis é o presidente da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que é a coordenadora que mantém o contrato de administração aqui do Hospital Municipal de Araucária. O Hospital Municipal de Araucária, doutor, é uma conquista histórica aqui da cidade de Araucária. As pessoas sempre têm um carinho muito grande pelo hospital, porque tem toda a parte de maternidade, é onde nascem os araucarienses lá desde 2006, 2007. Então, tudo que envolve o hospital municipal, até tudo que envolve questões de saúde, são sempre temas muito sensíveis. Então, agradeço o senhor por aceitar bater esse papo com a gente, para falar um pouco sobre como foi aqui a gestão do Hospital Municipal de Araucária e também, obviamente, sobre essa opção aí da Chavantes, que está por encerrar, né, o contrato aqui com o município de Araucária, já manifestou aí o interesse em descontinuar, né, um eventual termo aditivo ali que o município fosse propor. E, doutor, e é isso que a gente queria entender um pouco mais, assim, entender como é que foi esse papel da Santa Casa de Chavantes aqui na gestão do HMA, quais foram as dificuldades enfrentadas, quais foram os avanços, e como é que e de onde vem daí essa opção em descontinuar aqui o contrato de gestão com o município. Bom, boas, excelentes as perguntas aí. Mais uma vez eu agradeço a possibilidade da gente poder ter esse canal de comunicação junto à população de Araucária e aí acredito que todos os nossos funcionários do hospital também estejam vendo, assistindo e é importante a gente poder esclarecer todos esses pontos. Hoje nós optamos por descontinuar, não é descontinuar, na verdade, o nosso contrato com a gestão municipal de Araucária vence agora no finalzinho de outubro, comecinho de novembro, né? Então, o nosso contrato ele pode ser renovável por até 5 anos, só que a renovação tem que ser anual. Então, todo ano a gente manifesta se tem interesse ou não na renovação, e a Secretaria de Saúde de Araucária é a mesma coisa. Eles manifestam se tem interesse ou não. Se eu não me engano, a Araucária, de todas as organizações sociais que administraram o hospital municipal, acho que nós somos a única que fizemos essa renovação, né? Que conseguimos renovar depois do primeiro ano por conta do desempenho aí da gestão. Eu quero só explicar um pouquinho, Val, a respeito de como foi esse contrato de gestão e como que é, para que as pessoas entendam a contextualização. Muita gente, as pessoas entendem, às vezes, até funcionário mesmo do hospital, eles acham que você está terceirizando o hospital e que você terceiriza tudo, e que toda a gestão, e que toda a administração, e toda a estratégia do hospital parte da entidade que está administrando. E não é bem assim. Para a gente fazer esse contrato de gestão com o Hospital Municipal de Araucária, foi feita uma licitação lá atrás, um chamamento público, onde outras entidades participaram. Se eu não me engano, na época foram três que participaram. E esse edital, ele gera um contrato. Esse contrato, ele é baseado num projeto. O que isso significa? A gente é obrigado a cumprir tudo que está naquele contrato, não mais e nem menos que aquilo. Então, é exatamente aquilo. Então, muitas vezes as pessoas falam, por que não tem neurocirurgia no Hospital Municipal de Araucária? Não é porque a gente não quer, é que quando esse projeto foi feito lá atrás, pela secretaria, pelos estudos com a secretaria, pela pactuação da Secretaria Municipal de Saúde com a Secretaria de Estado e até mesmo com o Ministério da Saúde, não foi identificado que necessitava desse tipo de serviço na cidade e que esse serviço é referenciado para outros hospitais maiores, né? Então, o Hospital de Araucária, ele é um hospital intermediário, ele não é um hospital que ele resolve grande parte dos problemas da população de Araucária, mas ele não é um hospital que ele pode resolver tudo. Então, coisas mais complexas que estão dentro do Hospital Municipal de Araucária, eles são resolvidos em outros hospitais maiores que são pactuados aí com a secretaria, né? Então, a gente às vezes tem uma certa
Em flexibilidade, não é tão flexível da gente fazer tudo que a gente vê de demanda. Então, a gente tem esse contrato a cumprir e a nossa obrigação é que esse contrato a gente bata as metas dele mês a mês, a gente tem um mínimo de serviço a ser executado mês a mês, né? E o que ocorre quando a gente assumiu o Hospital de Araucária? Ele veio por um período muito conturbado, onde diversas organizações que passaram saíram, outras sofreram intervenções, e aí a gente assumiu num período pós-intervenção e que o Erasto, que é a Liga Paranaense de Combate ao Câncer, passou um período emergencial de 6 meses no hospital. O pessoal fala muito do Erasto, mas eles, na verdade, eles basicamente mantiveram o hospital aberto durante 6 meses, mantiveram aberto e funcionando. Eles não puderam fazer grandes melhorias, mesmo porque o contrato deles não previa essas grandes melhorias, né? Então eles fizeram um trabalho que eu acho que até foi exemplar, né? Em pouco tempo eles conseguiram manter as equipes funcionando, e foi quando nós assumimos, tá? E quando nós assumimos, a gente já assumiu, na época, quem era secretário de saúde era o doutor Adilson, que era um ortopedista, então a gente assumiu com um plano de trabalho da visão dele lá de trás, né? Dele e da equipe dele, que tinha uma visão diferente um pouquinho de como deveria funcionar o hospital do que ele vinha funcionando antes, né? Então, eles investiram em metas de cirurgias eletivas. Antes o hospital ele produzia muito pouca cirurgia eletiva. Hoje o hospital ele faz aí mais de 100 cirurgias eletivas por mês. Então todo dia tem cirurgia eletiva, além das cirurgias de urgência, que são os pacientes que vêm referenciados da UPA ou que chegam no próprio hospital e são internados. Então o contrato de gestão ele é meio travado em certas questões, né? E até mesmo regulamental, tá? Não é que a secretaria quer travar, não. É porque, assim, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, todos os órgãos que auditam esses contratos, eles vão ver o contrato. E eu não posso pegar, às vezes, dinheiro de uma certa, por exemplo, de tomografia e investir em equipamento de neurocirurgia. Não posso, isso é ilegal e irregular, né? Então, é assim que funciona o contrato de gestão. E nós passamos, foi muito bom esse período todo. A Secretaria de Saúde de Araucária é uma secretaria de saúde exemplar. Eu sei que a população aí é muito exigente, tem que ser mesmo muito exigente, mas eu vejo e eu ouço em outros municípios aí do Paraná que a gente trabalha, que Araucária é um exemplo nesse tipo de contrato, e a Secretaria de Saúde de Araucária ela é muito técnica, ela é muito boa, doutora Patrícia, toda a equipe que fica lá dentro, eles são muito técnicos e muito comprometidos com a saúde municipal. Então a gente vê um trabalho bem sério da parte deles, né? E isso também motivou que a gente renovasse o primeiro ano, né, com esse contrato de Araucária. O que ocorre? Agora a gente está indo para o terceiro ano, né, que seria a outra renovação, e o projeto que foi feito lá atrás, há quase 3 anos, 4 anos atrás, que a licitação foi lá atrás, não faz tanto sentido mais. Hoje o hospital ele necessita aumentar serviços. O hospital ele já está mais maduro do ponto de vista de gestão, ele tem uma equipe assistencial mais madura, que foi se amadurecendo ao longo dos anos, então é uma equipe que já vem há muitos anos no hospital, e essa equipe foi melhorando, foi se aperfeiçoando, tá? E hoje o hospital tem condições de atender mais serviços para a população de Araucária. Então, a gente fez várias reuniões com a Secretaria Municipal e a gente chegou à conclusão que se o hospital, isso não só com a Secretaria, tá? O hospital também tem seu conselho de administração, tem o Conselho Municipal de Araucária. Se o hospital necessita ampliar serviço, isso necessita também maior aporte financeiro. Então, a Secretaria tem que gastar mais, investir mais no hospital. E o contrato de gestão, ele limita esse gasto em até 25% do contrato inicial. Eu não posso ter um aditivo acima de 25% do que eu já gastava. E aí você contar que nesse meio tempo teve dissídio de salários, teve aumento do quadro de funcionários, aumento de produção de cirurgias, aumento de produção de exames. Então chegou um momento que é necessário resetar esse plano de trabalho, aprimorar ele e lançar uma nova licitação para que seja feito um novo desenho desse hospital, tá? Então, na verdade, toda essa estratégia, essa nossa saída é só por conta disso. E aí,
a secretaria vai lançar uma nova licitação e nós vamos participar dessa licitação também. A gente vai pleitear aí, tentar ganhar e voltar ou continuar no hospital, só que já com base nesse novo dimensionamento, nessa nova necessidade que o hospital tem, tá? Entendi. Então, dentro dessa repactuação que foi feita ali, de repente, dos termos dessa renovação desse contrato, hoje o município despende ali com o hospital algo em torno de 5,1 milhões, pelo que a gente, últimos dados que a gente tem aqui pelo portal da transparência. E lembrando também, né, é muito dinheiro, mas a gente sabe que historicamente aí a saúde, os custos com a saúde têm crescido muito. Então, e também a ótica do contrato de gestão é diferente. É muito dinheiro, mas dentro desse plano de trabalho, não necessariamente a organização social obtém lucro com isso, né, doutor? Exatamente. Na verdade, a organização social, tudo que sobra dentro desse contrato, a gente tem que devolver obrigatoriamente para a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Então, esse contrato, não só esse, qualquer contrato que a gente tenha com o governo, com um ente público, e nós somos uma entidade privada, tá? A gente também tem contratos privados, eu também atendo planos de saúde, atendo cirurgias particulares, eu tenho um hospital próprio nosso que fica lá na região de Chavantes, aqui no estado de São Paulo. Mas o dinheiro que é do contrato de Araucária, o que sobra e que não está dentro daquele plano de trabalho, além dele ser auditado mês a mês pela secretaria, que aliás faz um rigorosíssimo trabalho de auditoria, e muitas vezes eles apontam que a gente que determinado dinheiro sobrou e a gente tem que devolver, e a gente tem que devolver esse dinheiro, então é um contrato que ele não gera lucro, né, para a entidade. Ele não é um contrato que eu posso pegar esse dinheiro e distribuir, tá? Então, é um contrato que ele é revertido 100%, todo esse dinheiro que é gerado que o contrato gera, ele é revertido 100% dentro do contrato, né? E falando em números, assim, eu estou até aqui dando uma olhadinha, hoje realmente o nosso contrato ele gira aí em torno de 5 milhões e 94 mil reais mensais, tá? E se você for ver só o IPCA dos últimos 12 meses, foi uma correção aí de 4%, 3,99%, que daria 195 mil reais. Então, só isso aí já seria uma necessidade que a prefeitura teria de aportar dinheiro a mais no hospital para que a gente pague os salários e pague todos os fornecedores, tá? Então, para aumentar serviço, como de fato tem essa possibilidade no hospital, é só fazendo um novo plano de trabalho. O que já vem sendo discutido desde lá de trás, tá? Não veio de agora, não. Desde a primeira renovação, já vem sendo discutida essa questão de readequação do hospital, redimensionamento de equipes. E agora o doutor Bruno, à frente da secretaria, né, ele tem feito um trabalho muito exemplar aí junto com a equipe dele, e ele está disposto a isso, né, fazer esse novo edital para que dê essa nova cara para o hospital. Doutor, quando o senhor, então dentro dessa lógica que o senhor está explicando para a gente, então a Chavantes, o que ela não tem interesse neste momento é na prorrogação do contrato já firmado. Encerrando esse contrato, a prefeitura vai necessariamente ter que abrir para as novas credenciamentos de OS, tal, habilitação como organização social no município, mas a Chavantes já tem nessa habilitação, tanto é que está no município. A tendência é que, dependendo, obviamente, dos termos desse edital, concorrer novamente para seguir à frente do HMA, como um novo contrato, obviamente. Isso, exatamente. Mesmo porque a gente entende que fizemos e temos feito um trabalho bem bacana junto à população de Araucária, um trabalho que em vários municípios o pessoal elogia, então a gente recebe elogios aí de todos os municípios do Paraná que a gente vai, prefeitos, secretários, eles perguntam, nossa, mas o que vocês fazem de tão bem feito lá em Araucária que a gente queria replicar para cá, né? Então a gente é muito procurado aí por conta desse trabalho. Óbvio, né? Lógico que tem falhas, o hospital, saúde, ela é uma caixa de problemas, né? Então ela sempre vai ter problemas novos. E a gente não está inerte, né? O importante é a gente estar
tentando solucionar esses problemas, identificá-los de maneira rápida e sanando todos os problemas. Mas, até mesmo por parte da secretaria, é comum a gente ouvir, né, pelos corredores aí, que de todas as organizações sociais que passaram pelo município, nós somos a mais eficiente até agora. E isso é motivo de muito orgulho para a nossa equipe aqui e nossa diretoria. Doutor, quando a gente fala da categorização, digamos assim, né, ali do Hospital Municipal, a gente tem que ele é um hospital de média complexidade. É, na verdade, aqui no Paraná nem é muito comum municípios administrarem hospitais de média complexidade. Normalmente fica no básico ali, com baixa complexidade. Então também não dá muito para, digamos assim, porque ainda mais alta complexidade é muito caro. O município às vezes não tem essa condição de administrar, de subir esse serviço. Hoje, essencialmente, que tipo de serviço são prestados lá dentro do HMA? Bom, hoje a gente tem os serviços ambulatoriais, né? Que dentro do ambulatório a gente tem diversas especialidades, entre cardiologia, oftalmologia, temos um monte de especialidade clínica, e nessas especialidades também temos especialidades cirúrgicas, onde fazemos cirurgias ambulatoriais, né? Em torno aí de 60 cirurgias ambulatoriais por mês. O que é isso? É a vasectomiazinha para a pessoa parar de ter filho, fazer uma cirurgia de retirada de pinta, alguma coisa assim. Então, são cirurgias pequenas. Isso no ambulatório. Temos também ambulatório de exames, né? Então, mamografia, tomografia, endoscopia, teste ergométrico, ecocardiograma. Então, temos essa variedade de exames. Então, ambulatoriais, e temos a parte de internação, né? Onde internação a gente tem ortopedia cirúrgica, então o ortopedista opera aqui todos os tipos de trauma, algumas cirurgias eletivas também, de tendões, enfim, de doenças crônicas ortopédicas. Temos a parte também de cirurgias eletivas, cirurgia geral, então vesículas, hérnias, a gente faz esse tipo de atendimento para o município. E temos a maternidade também, e as UTIs, né? UTI adulto e UTI neonatal e pediátrica, também que é muito difícil. Aqui em São Paulo mesmo, a gente sofre às vezes para buscar um leito de UTI pediátrica. UTI neonatal até tem, né? Onde tem maternidade tem, mas UTI pediátrica acho que é uma conquista importante aí do HMA, que poucos lugares podem ter esse privilégio de ter, né? Ainda mais municipal. E além disso, temos o pronto atendimento infantil, né, que é o nosso grande volume de movimento. Até um pouco tempo atrás, o pronto atendimento infantil era a única porta pediátrica da cidade. Então, há alguns tempos que as UBSs tinham dificuldade de médicos, toda a demanda vinha para o pai, ainda vem. O doutor Bruno, se não me engano, o secretário novo de saúde, ele abriu aí uma porta de pediatria em outro lugar para poder desafogar um pouco, porque é um volume tremendo num espaço físico que também não é tão adequado, então a gente tem que colocar container lá fora, a gente tem que pôr tenda para poder tentar humanizar um pouquinho o atendimento, porque realmente o fluxo é enorme, e sendo único, todo mundo vai para lá. E temos aí as salas de estabilização do pronto-socorro, sala de emergência, que dá toda a retaguarda para a UPA, tá? É Entendi. importante também falar, Val, que muito se comenta, assim, não sei se vocês já ouviram esse tipo de comentário, mas no tempo que era Birigui ou a ProSaúde, o contrato era 3,5 milhões, era bem menos, né? Hoje, só que também não fazia nada. O hospital, se você puxar no site dessas entidades aí e comparar com as metas atuais, o hospital tinha 30% de ocupação. O que que é isso? Então você tinha 10 leitos, 7 ficavam sem ninguém. Hoje o hospital basicamente tem quase 100% de ocupação diária. Então é um hospital que funciona no seu mais alto grau de ocupação, tá? É um hospital que vira e mexe, a gente está internando paciente, a gente dá vazão para esses pacientes. E hoje você vê que tem volume. É que você estava falando na saúde, quanto mais você investe, mais vai ter volume. Vai ter mesmo, e tem que ter, né? O problema é que às vezes o município tem um teto aí de gasto. Mas se você olhar, o hospital municipal hoje, a ocupação dele é plena, né? Tanto é que a UPA a gente vive tentando negociar a vaga com a UPA, porque a UPA precisa também girar, ter demanda, não pode ficar paciente internado lá, né? E a gente vai trazendo o paciente para cá, e que é o normal, né? Doutor, dentro dessa lógica, hoje a gente tem
pelo menos pelos dados que a gente tinha apurado, algo em torno de 84 leitos, se eu não me engano, que tem ali no HMA. É, e considerando esses termos de contrato de gestão, em tese, hospital cheio, desde que bem auditado, também é uma forma de você conseguir zerar esse contrato de gestão, digamos assim, de ser do dinheiro ser melhor gasto, digamos assim. Então, também é importante ter esse giro de pacientes e essa ocupação maior, digamos assim. Sim, é importante. A gente brinca aqui que o hospital tem que estar sempre cheio. E tem que estar, porque tem que atender a população, né? Então, é leito ocioso, é desperdício de dinheiro público, é desperdício de tempo de funcionário, são pessoas morrendo, são pessoas necessitando, pessoas que podiam ter sua dor aliviada. Então, o hospital ele tem que funcionar cheio. E esse novo plano de trabalho que a prefeitura vai fazer aí para o hospital, esse novo projeto, é realmente para você poder ter um uso melhor desse hospital, né? Que vive cheio, mas você usar ele de maneira mais eficiente, porque a gente identificou várias possibilidades e fomos apresentando para a secretaria. A secretaria ela é muito ativa, ela vive, ela sabe tudo o que acontece lá dentro. Isso é muito importante porque é um trabalho de mãos dadas. Isso é muito bom para o município e para a gente também. Então eles sabem todas as demandas que precisam lá, né? E a gente tem alguns problemas também, Val, que eu acho que vale mencionar. Por exemplo, o hospital, os últimos contratos, ele não contemplava manutenção predial e reformas estruturais no hospital. Então, a gente tem problemas crônicos do hospital, por exemplo, ar-condicionado que não funciona em alguns setores, vazamento, que a gente não tem esse poder de resolver, né? E a prefeitura, às vezes, não tem agilidade, eles não conseguem ter a agilidade que um serviço privado tem para poder resolver isso também. E é meio que trocar o pneu com o carro andando, né? Então, acho que agora é o momento também da prefeitura conseguir fazer isso. Por exemplo, instalar câmeras de vigilância no hospital inteiro, você melhorar a segurança dos funcionários e pacientes, você instalar catracas, você melhorar a cozinha do hospital, que já é boa, mas dá para a gente melhorar, aperfeiçoar os fluxos, equipamento de tomografia, agora vai vir um equipamento novo, sabe? Então tem bastante coisa para melhorar que não dependia da gente, né? Depende muito aí da burocracia pública. Então, que a prefeitura veio tendo que resolver isso e agora parece que está perto de solucionar todos esses problemas. Bacana. Doutor, a gente sabe, é óbvio que o hospital é um local que as pessoas procuram objetivando saúde, né? Mas, infelizmente, é uma das questões que o hospital tem que vivenciar diariamente, que o hospital também, infelizmente, é um local de falecimento. As pessoas vão falecer lá. E a gente, aqui em Araucária, teve alguns casos de falecimentos recentes, da questão do hospital, e que acabam, às vezes, ganhando mais atenção do que as dezenas, centenas de vidas que foram salvas. Mas a gente tem que entender, tem que ser sensível à dor dessas pessoas e ao alcance que, obviamente, esses casos acabam provocando. Mas a gente queria entender em termos de índice. A gente sabe que tudo dentro, quando a gente relaciona a saúde, tem que ter os índices auditáveis, nacionais, que seja, essas situações. O hospital atende hoje esses índices de mortalidade infantil, neonatal, esses casos. Como é que é feito essa verificação? Como é que vocês fazem esse controle? Tá, muito boa essa pergunta. O hospital, ele preza pela segurança do paciente. Então, a gente tem um núcleo de segurança do paciente, que é um núcleo permanente que, além de incentivar as boas práticas clínicas, médicas, de enfermagem, de fisioterapia, as boas práticas assistenciais, que a gente fala, ele também serve para investigar e auditar os óbitos, né? Óbitos suspeitos e não suspeitos. É importante falar que todo óbito que ocorre, não só nesse hospital, mas nos outros hospitais que a gente gerencia, e que isso também é uma regra, existe um núcleo de verificação de óbitos, tá? Que é um comitê de verificação de óbitos que avalia todos os óbitos e colocam esses óbitos como suspeitos, não suspeitos, se foi um evento adverso, se foi falando claramente se foi algum erro médico ou não, né? Se foi alguma falha assistencial
dentro daquele atendimento. Então, isso é sempre feito, né? O índice aqui, os índices do Hospital de Araucária são muito baixos de óbito. E é por isso que quando tem um óbito, quando tem uma série ou uma sequência de óbitos, a população fica muito em alerta, porque historicamente é um hospital que se morre muito pouco, né? É um hospital que não tem esse índice de óbitos absurdo igual às vezes outros hospitais. Dentro do estado do Paraná, é um dos hospitais assim mais seguro para que você seja atendido, tá? Então, se você for comparar com índices de outros hospitais de mesmo porte, a nossa taxa de óbito, taxa de óbito materno-fetal é muito baixa mesmo, e isso vem diminuindo cada vez mais, né? O que houve questionamento, que acho que até saiu no jornal aí, acho que até mesmo no veículo de vocês, foi com relação a óbitos no centro cirúrgico, né? Então, que são óbitos que deixaram o pessoal meio em alerta. É importante falar o seguinte: esses óbitos, se falar, foram todos na mesma sala. Sim, a sala que esses pacientes foram operados é a sala que mais se opera dentro do hospital. Então, estatisticamente, é a sala mais utilizada, ela é a primeira sala que todo mundo usa, né? Então, é uma sala que ela está em constante atualização. Todos os equipamentos que funcionam nessa sala. Então, por exemplo, faltou oxigênio, o equipamento alerta. Além de ter uma verificação diária e verificação para cada paciente que passa na sala, os próprios equipamentos não funcionam se isso não estiver adequado. Então, você não tem nem como começar a cirurgia. Então, o que já descarta esse burburinho de foi uma falha na sala. Não, a sala ela sempre foi utilizada, ela continua sendo utilizada, ela é a sala mais utilizada, uma sala toda estruturada, e é isso, os equipamentos apontam qualquer tipo de inconsistência, e além disso tem a engenharia clínica que vai lá, faz a manutenção preventiva da sala, as verificações, a própria enfermagem, os médicos, eles verificam tudo que tem de equipamento antes de iniciar uma cirurgia, então é isso. Com relação ainda nesses óbitos, foi aberta uma sindicância interna nossa. Todo óbito que ocorre em centro cirúrgico, a gente mandou uma equipe de São Paulo ir para Araucária, uma equipe de anestesistas, para que fizesse uma varredura em cima do que houve, né? E até o momento, acredita-se, e isso corre num inquérito policial que a gente não é parte, a gente até se colocou à disposição da Polícia Civil para ajudar na investigação desses casos, mesmo porque a gente já tem uma sindicância pré-feita aqui, quase que já completa, e a gente já tem praticamente tudo que aconteceu aí dentro, e já tem essa resposta, e a gente colocou à disposição da Polícia Civil para ajudar na verificação disso, né? Mas ao que tudo indica, foram óbitos isolados, cada paciente tinha uma doença diferente e morreu por uma doença diferente da outra. Então, não são relacionados um óbito do outro. É a mesma coisa que quando morre no pronto-socorro, morreu um hoje, amanhã morre outro, são situações diferentes. A fatalidade é que todos ocorreram mais ou menos no mesmo período de tempo, na mesma sala, mas é importante mencionar que a gente não identificou até agora nada que se relacionasse a eles, a não ser esse fato de ter sido na mesma sala, e a gente fez essa varredura na sala e a sala está em funcionamento, tá? Então, acho que é importante deixar isso esclarecido para que não se crie pânico na população, né? Porque todas as medidas de segurança foram e vêm sendo adotadas sempre. Então, ao que tudo indica, e eu tenho certeza que o inquérito policial vai apontar isso, é que foram óbitos, cada paciente teve a sua doença e morreu da sua doença e não tem relação um paciente com o outro, tá? Tá bom. Isso é importante, a gente sempre faz, assim como a gente procura não fazer sensacionalismo em cima disso, né? A gente sempre tem que entender que quando a gente fala de saúde, quando fala de um hospital como o nosso, ainda que é para onde vai boa parte dos atendimentos, a gente sempre tem essa preocupação, né? Porque de repente se você cria um histórico de pânico, hoje eventualmente tem algumas mães que estão se preparando para ir para o HMA para ter seus filhos, alguém com uma cirurgia eletiva, então a gente tem essa preocupação de fazer a melhor informação possível dentro da clareza necessária para que você não apavore justamente essas mães, né? De repente, esse medo que elas podem ter pode até prejudicar o internamento delas, alguma coisa assim, né? Então, acho que é sempre bem importante destacar isso. Nessa questão, a gente tem um projeto chamado Nascer Bem Araucária. Vocês podem procurar no Instagram, chama Nascer Bem Araucária.
E aí vocês vão ver o tanto que essa maternidade é humanizada, né? Quando ocorreram esses óbitos, falaram, afasta todo mundo. Não tem por que eu afastar todo mundo, sendo que é uma equipe que funciona muito bem há muitos anos, é uma equipe extremamente qualificada no hospital, né? E não teve relação. Então, infelizmente, são catástrofes da vida. A vida, ela acaba, né? A gente tem o maior respeito, maior boa vontade e a gente sabe, tem toda essa empatia com a dor da família, mas infelizmente, é, quando tem que ser, a morte ela vem, né? E é importante que as mães sigam esse Nascer Bem Araucária, que mostra todo o trabalho de humanização que vem sendo feito aí no hospital para as gestantes, para as mãezinhas que têm seu bebê aí na maternidade nossa. É um trabalho muito bonito de uma equipe multidisciplinar e vale a pena elas seguirem aí esse Instagram e se interarem, sabe? E divulgarem isso para as outras mães. Bacana, é importante mesmo. Doutor, dentro, quando a gente fala, o senhor acabou de usar um exemplo de equipe, às vezes as pessoas, o hospital não fecha, né? Está 24 horas funcionando, então a gente às vezes não tem um pouco da noção do tamanho daquela estrutura. A gente está falando em torno de 400 funcionários diretos e mais quantos indiretos trabalhando diariamente ali, em seus turnos, obviamente, no HMA. São mais de 600 funcionários trabalhando todos, assim, mensalmente no hospital, né? Se revezando todos os dias. Entre Entre administrativos, equipe de terceiros, médicos, enfermagem, terceiro. administrativos. Então, hoje, entre advogados também, entre é, pessoas da qualidade hospitalar, parte operacional, cozinha, limpeza, tudo, né? Então, manutenção. Então, hoje, se você juntar os diretos e indiretos, dá mais de 600 funcionários envolvidos. E sem contar os da secretaria também, né? Que a secretaria tem mais um monte de gente, aí pelo menos umas 50 pessoas, se eu não me engano, que se dedicam também ao hospital, né? De maneira indireta, mas se dedicam. Entendi. Doutor, é uma preocupação sempre quando a gente fala em término de contrato das OS com a HMA. Os funcionários, mais os que têm vínculo empregatício, obviamente, eles sempre ficam com aquela preocupação com relação aos seus direitos trabalhistas, se serão quitados integralmente, se vão ter que judicializar, se vai aquela história de subrogar, que parece não acaba virando um problemaço. Qual que é a mensagem que a gente pode passar para esses profissionais, considerando que a Chavantes vai encerrar o contrato, eles vão ter seus direitos trabalhistas pagos, isso está garantido, vão ter algum tipo de problema com isso? Tá, vamos lá. É importante, isso é muito bom. A subrogação, o que que ela é? A subrogação é quando você transfere todos os direitos e deveres em cima daqueles funcionários para outra entidade que assuma posterior. É uma maneira de manter o emprego dos funcionários que já trabalham, de você reter os talentos das equipes, você mantém os direitos, então ele tem direito tudo normal, ele só transfere o direito e o dever para outra entidade. Férias, 13º, tudo esse dinheiro ele fica provisionado numa conta, onde a gente faz esse depósito mensal, e essa conta bancária também é transferida para outra entidade que assume. E isso é bom pelo seguinte, você não tem que ficar criando processo seletivo todo mês, você mudar toda a equipe, traz uma segurança para a equipe. Então, o nosso contrato aí de Araucária, ele se prevê que existe a subrogação. Então, quando a gente for sair, uma outra entidade vai assumir como da mesma forma, quando a gente chegou, a gente assumiu todos os passivos e todos os ativos desses funcionários, a gente assumiu tudo isso e a gente cumpriu com tudo que os funcionários precisavam. E agora, quando a gente sair, vai ser a mesma coisa. A outra entidade que assumir, ou se formos nós mesmos, a gente vai assumir tudo que tem de direitos e deveres dos funcionários e eles não terão prejuízo algum. Muito pelo contrário, eles terão seu emprego até que garantido, né? Eles não vão ter que passar por um novo processo seletivo. Eles vão se manter na continuidade, tá? Isso é bem importante ressaltar. Legal. Doutor, Outra, desculpa, por favor, esqueci fique à de falar vontade. também. Quando essa questão de término de contrato também é importante deixar bem claro o seguinte: se o contrato terminar, um exemplo, tá? Dia 30 de outubro, e a prefeitura não tiver feito a licitação ou terminado ainda, e a gente precisar ficar, a gente não vai sair do hospital de forma alguma e deixar a prefeitura sem suporte ou hospital. Isso
impensável, não tem como acontecer, tá? Então, a gente só sai do hospital mesmo a partir do momento que tiver uma outra entidade ou nós mesmos para assumirmos a direção do hospital. Então, a gente nunca vai ter a possibilidade de sair do hospital sem ter sido feita essa transição, tá? Então, isso é importante deixar claro que o serviço nunca vai parar. Entendi. Doutor, a gente sempre, quando fala de uma questão também muito sensível, quando a gente fala dos médicos aqui. É, essa relação médico-paciente, digamos, ela às vezes gera uma empatia de cara e às vezes não gera. Às vezes o paciente reclama do médico, essas coisas todas. Mas independente de qualquer coisa, é sempre por parte da OS, por parte do município, é sempre aquela preocupação de que se os profissionais que estão atendendo ali no HMA são capacitados, foram bem selecionados, digamos assim, dentro, obviamente, do que a gente tem de opção no mercado. Essa tranquilidade os pacientes podem ter, eventualmente a gente sempre tem aqui algum caso que as pessoas falam assim, o médico nem olhou no meu olho, o médico não sei o quê, o médico, cheguei lá, não encontrei o médico, demorou. Como é que é esse processo de contratação aí por parte da Chavantes, desses profissionais que atuam aqui no HMA? Tá. Assim, são duas situações. A primeira é do ponto de vista da qualidade técnica do médico, né? Então, para que o médico ele comece a trabalhar conosco, ele tem que ter critérios mínimos aí técnicos a serem atingidos, né? Então, ele tem que ter, além da graduação em medicina, ele tem que ter alguma residência médica, alguma pós-graduação, algum estágio ou alguma experiência de no mínimo 2 anos na área de atuação dele, tá? Então, isso é a parte técnica. Da parte comportamental, da parte de atendimento ao paciente, de empatia, isso é uma coisa que a gente desenvolve dia a dia, não só com a equipe médica, mas com toda a equipe de saúde. Então, a gente exige e vem criando sempre programas de humanização. Então, a gente insere esse médico e esses profissionais dentro de um programa de humanização, a gente treina, a gente fala, a gente acultura eles para que eles vão atendendo cada vez mais. É lógico que, por ser um atendimento diário e pessoal, né, pessoa a pessoa, às vezes tem alguma queixa de paciente com relação ao comportamento de determinado profissional. E quando isso chega para a gente atua junto ao profissional para que entenda por que isso aconteceu, se foi isso mesmo, e para que isso não se repita. Então, a gente orienta ele no sentido de que, assim, tem que humanizar, tem que ter empatia e tem que tratar bem o paciente que está no momento de fragilidade. Da parte do ponto de vista técnico, repito, nós temos excelentes profissionais em obstetrícia, ginecologia, maternidade, na neonatologia, na UTI pediátrica, são profissionais assim com muitos anos de experiência que não atuam só em Araucária, eles atuam em grandes hospitais aí de Curitiba e região, né? Da parte de cirurgia ortopédica, cirurgia geral, inclusive hoje o Hospital Municipal de Araucária ele é campo de estágio para a Universidade Positivo. Os alunos dessa universidade, eles vêm aprender dentro do nosso hospital em todas as áreas, né? A gente tem a contrapartida da Positivo trazer os professores deles também para melhorar, para elevar essa capacidade técnica do hospital, e hoje o hospital ele é campo de estágio. Então, se não fosse um hospital com qualidade técnica dos seus profissionais, a Universidade de Medicina não procuraria a gente e já vai fazer quase 2 anos que hoje é um hospital escola. Então, ele é um hospital que não só atende, mas ele também ensina outros profissionais, tá? Bacana. Doutor, e esse processo de seleção é sempre feito de contratação desses profissionais, dessas equipes que atuam dentro do HMA, é feito com base nos critérios aí na política da Chavantes. Não existe qualquer tipo, digamos assim, de processo de indicação, interferência, esse tipo de situação não existe. Não. Não, mesmo porque assim, mesmo, vamos dizer que houvesse isso, o que não há, tá? A gente subrogou basicamente a maioria dos profissionais. Então, a equipe do hospital ela já é uma equipe bem madura, ela já é uma equipe que a gente só ajustou uma ou outra peça dessa equipe, mas é uma equipe que já veio, a gente já absorveu essa equipe de fora. E nós também temos pouquíssimo contato, a gente tem um contato muito técnico com a Secretaria de Saúde, tá? Então, é um contato bem técnico, então a gente não tem essa questão de indicação profissional, não. E
aliás, nunca tivemos esse assédio em Araucária, tá? Tem municípios que a gente vê que realmente tem assédio por parte de vereadores, prefeitura, mas aí em Araucária é um lugar muito isento com relação a isso, pelo menos na nossa parte, tá? Ah, que bom. Doutor, acho que foi um bate-papo tranquilo, só para... Tem uma outra questão que as pessoas vêm questionando, principalmente com relação aos profissionais de enfermagem, que é com relação ao piso nacional de enfermagem. É, a gente até teve a possibilidade de ter uma conversa recente com o secretário de Saúde, ele nos explicou que, de fato, esses recursos por complemento com o piso de enfermagem já chegaram ao município, só que por conta de algumas orientações técnicas, não havia sido passado ainda para o valor para a Chavantes fazer o complemento para o pessoal de enfermagem. Obviamente, se não chegou o recurso na Chavantes, a Chavantes não fez o pagamento para esses servidores, mas para esses funcionários. Como é que está isso? Está sendo conversado, está certo? Esses servidores da equipe de enfermagem podem ficar tranquilos? Não, podem. A partir do momento que for dado o ok por parte da secretaria e que todos esses trâmites legais da secretaria sejam cumpridos, para a gente é muito fácil. A gente só aperta uma tecla Enter lá e deposita o dinheiro para todo mundo. Então, como a gente disse lá atrás, a gente faz a gestão do recurso, né? E a gestão, esse recurso ele já vem direcionado para isso, ele vai ser usado para isso. Então, caindo o dinheiro do piso da enfermagem para a gente já começa a cumprir isso imediatamente. Bacana. Doutor, acho que era isso da nossa parte. Não sei se tem alguma coisa mais que o doutor gostaria de complementar, gostaria de fazer uma mensagem. A Chavantes não conversa diariamente, digamos assim, com a comunidade de Araucária, acredito que seja uma oportunidade. Se o doutor quiser fazer algum tipo de mensagem final aí, fique à vontade, por favor. Bom, eu queria mostrar para a população de Araucária, acho que eu consegui mostrar um pouquinho a importância que o Hospital Municipal de Araucária tem, o privilégio deles terem esse hospital dentro da cidade deles. Não é favor nenhum, a gente sabe que o dinheiro público tem que ser usado e bem usado, mas Araucária está um passo à frente de todos os municípios aí, não só do Paraná, mas como do Brasil, com o hospital. É um hospital que a prefeitura investe. Problemas acontecem no hospital, tem que ver se esses problemas são realmente culpa do hospital, são problemas naturais, por exemplo, óbitos, esse tipo de coisa, mas que eles podem ter certeza que dentro desse hospital tem uma equipe muito empenhada, não só da Santa Casa de Chavantes, como do próprio hospital e da Secretaria de Saúde, para atender a população de Araucária com todo o carinho e rigor que precisa, tá? Então, acho que é esse o recado que eu quero dar e a gente sempre vai estar de portas abertas a todas as críticas, comentários e esclarecimentos que se fizerem necessários à população de Araucária. Agradeço a todos aí pela oportunidade da gente poder falar sobre isso. Obrigado. Bacana, muito obrigado a você que acompanhou esse bate-papo que a gente teve aqui com o doutor Anis. E a qualquer momento a gente volta aí com outro tipo de informação para vocês. Muito obrigado por acompanhar o Popular especialista em Araucária.